tudo bom? Hoje a gente vai começar a falar sobre o segundo volume do box Sherlock Holmes, a obra completa do Sherlock Holmes, escrita pelo Arthur Conan Doyle. E eu já fiz 3 vídeos aqui no canal sobre o primeiro volume, um sobre o romance Um Estudo em Vermelho, outro sobre o Signo dos Quatro e o terceiro sobre o livro de contos As Aventuras de Sherlock Holmes. Esse segundo volume traz os livros Memórias de Sherlock Holmes, também um livro de contos, de 1894, e o livro Cão dos Baskerville, um romance, de 1902. Nesse vídeo eu vou falar sobre o livro de contos Memórias de Sherlock Holmes, e esse livro eu gostei muito mais do que As Aventuras de Sherlock Holmes. Achei os contos bem mais profundos e bem mais desenvolvidos. Me diverti mais lendo esses contos. Tem 2 desses contos que retomam como que o Sherlock Holmes começou nessa vida aí de investigação, nessa vida de detetive. Um deles, o Gloria Scott, que é o 4º conto, na verdade conta como ele visitando um amigo dele que ele conheceu na universidade, no campo, na casa desse amigo. O pai desse amigo tem um mistério envolvendo ele, o pai desse amigo acaba morrendo e ele ajuda a desvendar por que o pai desse amigo morreu após receber um bilhete. E é uma dedução bem simples que ele faz, ele resolve rápido o caso, mas já é aquele primeiro passo. Esse amigo dele já tinha uma admiração por ele, por causa das deduções que ele fazia, e o pai desse amigo também fica muito admirado e acredita que ele deva enveredar por esse tipo de trabalho. Então ela é todo um incentivo aí para o Sherlock começar a trabalhar como detetive. E o segundo caso é contado no conto O Ritual Musgrave. O Sherlock também estudou junto com esse Reginald Musgrave, mas não eram amigos, mas se conheciam. E esse cara também procura o Sherlock aí, logo quando ele começou a carreira dele, para desvendar também um mistério na casa dele. E esse mistério é bem interessante, de certa forma envolve uma caça ao tesouro. Além de ter esses 2 contos que contam aí como que o Sherlock começou sua vida de detetive, também traz o primeiro conto que aparece o Mycroft, o irmão do Sherlock. O Holmes acredita que o Mycroft é mais inteligente até do que ele tem um poder de dedução maior do que o próprio Sherlock, só que fala que ele é muito parado, sabe? Ele gosta de ficar sentado, só raciocinando. Então ele nunca conseguiria as provas necessárias para prender algum criminoso. E a gente foi conhecendo o Mycroft no caso O Intérprete Grego, que é um caso bem bacana também. Que o Mycroft praticamente só apresenta o caso, o problema é com um amigo do Mycroft, um intérprete grego, que é levado para servir de intérprete, só que é levado numa carruagem em que as janelas estão tapadas. Ele chega na casa, é ameaçado, fala que não pode contar aquilo pra ninguém, e acontece uma situação bem sinistra também, e ele consegue captar muito pouco de onde ele tá, só percebe que tinha uma pessoa com a cara toda cheia de bandagens, assim, esparadrapos. Aquela pessoa tá ali sendo feita prisioneira, então quando ele volta, mesmo correndo certo risco, ele procura o Mycroft e o Mycroft procura o Sherlock para descobrirem que lugar era aquele, que mistério era aquele, e uma forma de ajudar essa pessoa que estava lá prisioneira. Então, são vários casos bem variados. Eu gostei muito também do conto Os Senhores de Highgate, que tem bastante ação. Esse é aquele caso bem resolvido, que o Sherlock pega os bandidos ali com a cara, deixa eles com a cara de muita raiva. E eu gostei bastante desse conto. Outro conto interessante é o Silver Blaze, o primeiro, que envolve um cavalo. E esse conto eu destaco porque a explicação dele é bem diferente. Você não consegue imaginar que aquilo ali seja a resposta para o crime. Envolve cavalos de corrida e um desses cavalos desapareceu de uma área, um cavalo que tinha grandes chances de vencer, e o tratador desse cavalo aparece morto. Então eles vão desvendar aí o que aconteceu com esse cara e o que aconteceu com o cavalo. E eu não poderia deixar de comentar aqui sobre o último conto, que se chama O Problema Final.
Esse conto introduz o Moriarty, o grande vilão e rival do Sherlock Holmes. Então, se você não quer nenhum spoiler de como acaba esse livro de contos, você pode parar o vídeo por aqui. Mas se você não se importa de alguns spoilers, eu prometo que eu não vou contar como que a coisa acontece, mas eu vou comentar algumas coisas. Então, esse conto já começa com o Watson falando o seguinte: é com o coração pesado que pego a pena para escrever as últimas páginas onde registrarei os talentos especiais que distinguiam meu amigo, o Sr. Sherlock Holmes. De modo incoerente e percebo inteiramente inadequado, procurei narrar as minhas estranhas experiências em sua companhia, desde o caso que nos uniu por ocasião de um estudo em vermelho, até a época de sua interferência na questão do tratado naval, que teve o resultado inegável de impedir uma grave crise internacional. Era minha intenção parar ali, sem mencionar o acontecimento que gerou tamanho vazio em minha vida, que nem mesmo a passagem de 2 anos conseguiu amenizar. Mas fui obrigado pelas cartas recentes em que o coronel James Moriarty defende a memória do irmão a colocar diante do público os fatos exatamente como aconteceram. O Watson fala aqui do Sherlock no passado, então você começa a ler esse conto, você já imagina que o Sherlock morreu. E esse conto ele foi motivo de muita reclamação dos fãs, que como assim o Conan Doyle matasse de repente o Sherlock. E eu também teria ficado indignada na época, porque a gente tem muito pouco aqui do embate entre o Sherlock e o Moriarty. A gente vai ter o Sherlock falando que essa seria a maior história já contada aí de história policial. Só que o Sherlock não vai contar os detalhes, ele só vai falar que desde que ele descobriu que o professor Moriarty é o grande chefe do crime, que tem uma quadrilha, que ele fica só planejando, mas que ele é o grande responsável por muitos e muitos crimes, que eles vêm brincando de gato e rato, porque o Sherlock vem tentando procurar provas contra ele. E o Sherlock vai contar isso tudo pro Watson, mas isso tudo contado muito resumidamente, sem grandes detalhes. Então, por que não tratar disso em vários contos, em vários embates entre Sherlock e Moriarty? Aí, de repente, valia a pena matar o Sherlock. Mas eu também teria ficado muito indignada com a morte do personagem nesse conto, e pronto. Tanto que anos depois, o Arthur Conan Doyle foi obrigado aí, em outro conto, a trazer o Sherlock de volta e dar uma boa explicação para o sumiço dele. Até porque, aqui no livro, eu não vou contar como ele morre nesse conto, mas ninguém vê, só fica assim, todo indicando que ele morreu, mas ninguém viu de fato a coisa acontecer, então deixa margem aí pro Sherlock voltar. Talvez tenha até sido mesmo uma intenção do autor, mas rolou toda uma comoção aí dos fãs para que o Sherlock voltasse. E no livro Cantos Baskerville, ele volta, mas não volta de verdade, porque a história se passa antes, quando ele e o Watson ainda moravam juntos, então não conta. Então só acho que em 1904, anos e anos depois, que o Arthur Conan Doyle foi ressuscitar o Sherlock Holmes. E esse conto é muito interessante, mesmo o Sherlock não contando todos os detalhes, ele vai falar que o Moriarty é assim, o vilão à sua altura, que ele é o Napoleão do crime. É o organizador de metade do que há de maligno e de quase tudo que passa despercebido nesta grande cidade. É um gênio, um filósofo, um pensador abstrato. Sua inteligência é excepcional. Fica imóvel como uma aranha, no centro da teia, mas a teia tem milhares de ramificações, das quais ele conhece cada tremor. Ele mesmo pouco faz, apenas planeja, mas seus agentes são numerosos e esplendidamente organizados. Se há um crime a cometer, um documento a roubar, uma casa a ser invadida, um homem a ser liquidado, a informação é transmitida ao professor e um negócio organizado e executado. O agente pode ser surpreendido. Nesse caso, surge dinheiro para a fiança ou a defesa. Mas o poder central que utiliza o agente nunca é apanhado. Nem sequer se suspeita quem seja. Foi essa organização que encontrei por dedução, Watson, dedicando toda a minha energia a desmascará-la e dissolvê-la. Então, o Sherlock vai contar pro Watson que ele finalmente conseguiu todas as provas que ele precisava e que na segunda-feira a polícia vai poder prender toda a quadrilha, inclusive o professor Moriarty. Nisso, Sherlock vai ser ameaçado pelo Moriarty,
E ele vai estar com muito medo quando ele encontra o Watson e vai propor aí uma fuga. E várias coisas vão acontecer nessa fuga, mas o Moriarty é implacável. Eu gostaria que houvessem mais contos contando aí esses embates entre o Sherlock e o Moriarty, mesmo o Sherlock fracassando em conseguir várias provas e pistas sobre o Moriarty. Eu não sei se o Moriarty vai aparecer em algum outro conto ou em algum outro romance. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre o Cão dos Baskerville, que é o segundo livro aqui desse segundo volume. Eu já li e adianto que gostei bastante. Se você não viu os outros vídeos sobre Sherlock Holmes, eu vou deixar os links aqui embaixo. É isso então, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.